Pronto, ó, já iniciou a gravação. Vamos lá, recapitulando aqui. Deixa eu compartilhar aqui no. Então, pessoal, aqui, ó. Hoje é a terceira aula. Então, recapitulando aqui, ó. Já tem a aula extra, né? Que eu já deixei gravada aí, explicando como que é a tarefa. Professor, Sim, Filemão. boa noite. Boa noite. Olha só, deixa eu te falar rapidinho aqui. Se o senhor ver que eu Sim. saí da aula, Hum. porque aqui tá truvejando bastante e corre o risco da minha internet cair, e eu moro no interior, tá ok? Não, tudo bem. Aí a gente assiste depois, Não, beleza. Hoje eu tá vou bom? fazer o. Não, tá ok. Então, né, a gente vai fazer o fechamento hoje. Aí só recapitulando aqui, ó, tem a aula que eu já deixei. Lembra que o cronograma lá estava errado, né? Estava com as datas erradas. Aí já deixei essa aula aqui já pronta, né? Ensinando as 3 atividades. Essa matéria aqui dá para a gente fazer essa aula sem passar teoria, né? Porque ela depende de teoria, por exemplo, lá de eletricidade básica. Já, por exemplo, acionamentos elétricos, você precisa de uma teoria antes para você entender, né? Para você, por exemplo, tem alguns dispositivos lá, né? Dispositivo tem os pneumático, hidráulico, as válvulas, né? Daí ele tem toda uma nomenclatura que geralmente no segundo grau a gente não vê. E já, né, a eficiência energética, a gente já vê um pouco lá em eletricidade básica, tem um exercício lá. Então, por isso que eu já deixei já as 3 atividades aqui, e eu vou comentar, né, finalizando a teoria, né, vou comentar sobre essas atividades. Se tiver alguma dúvida ainda aí, Filemão, você pode perguntar. Ah, aqui, também Então, a primeira aula eu falei dos princípios básicos, né? A segunda, né, eu falei sobre o dimensionamento do transformador. Até um aluno perguntou, não sei se foi você que perguntou, né? Então, a gente aproveitou e enveredou por essa parte aí de dimensionamento que é bastante comentado lá em projetos e instalações elétricas industriais, né? Então, para fechar hoje, eu vou passar a parte aqui. Deixa eu só achar aqui no livro. Tem o livro do Procobre. E deixa eu ver. Vocês é que é de Santa Maria, não é? A concessionária local? A nossa Ou aqui é? é Santa Maria. Isso, Santa Maria, né? Eu fiz E do uma lado do pesquisa. nosso, e do lado nosso aqui também nós temos a EDP, A EDP que também. Aqui a EDP, é, ela vizi, cuida, é ela vizinho cuida nosso aqui. da linha de transmissão. Aqui é geração, ainda é Celg, né? Que é a Celg Participações, a única empresa que ficou com a Celg. A parte de geração, transmissão é a EDP, essa portuguesa, essa que você falou, e a distribuição é Equatorial. A distribuição de vocês é Santa Maria? A nossa aqui é a Santa Maria. Até um aluno ele comentou aqui, ó, deixa eu ver, concessionária. Professor Luz e Força Santa Maria, acho que. Isso, deixa eu pôr aqui de energia, né? Se eu ponho concessionária, às vezes ele. Ó, empresa de luz e força Santa Maria. É essa Aí aí. eu, porque na aula passada eu comentei sobre a Equatorial. Deixa eu ver se tem um material.
extra aqui, não tá aqui, não tá. Geralmente o material extra eu coloco ele acima da thumbnail aqui da aula junto com a descrição. Aí o que que eu vou fazer para não ficar? Eu até descobri, eu fiz uma pesquisa aqui, ó. Eu descobri que tem como você se cadastrar, assim como aqui na Equatorial, né? Se cadastrar, tem um sistema, mas é no próprio portal aqui da empresa de Luz e Força Santa Maria. É semelhante. É porque aqui, quando você finaliza, por exemplo, o curso de eletrotécnico, né, o curso de engenharia elétrica, você faz um cadastro num site, né, oficial aqui, no caso chama SICAP, né, com S. E aqui eu descobri que tem esses links. Aí o que que eu pensei? Eu vou pegar esses links para não ficar, porque eu utilizei bastante, foi tabelas aqui da Equatorial, né? Aí eu vou deixar o link aqui da Santa Maria, né, para vocês também ter uma referência a mais, não só a referência aqui da Equatorial, né, no meu caso aqui, né, ter a referência de vocês aqui. Então aqui eu sei que tem o de projetista, tem um link aqui de projetista. Deixa eu ver onde que fica. Relação. Se eu não me engano, acho que é aqui portal do colaborador. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, que isso é só material. Mas eu vou deixar o link direitinho aí para vocês, tá? Então, deixa eu pegar aqui o. Tem um material extra aqui que é do Procobre. Eu vou até compartilhar ele aí com vocês também. Deixa eu só achar a tela aqui. Só achar onde é que tá aqui. Achei. Então, se eu compartilhar aqui, ó, Agora vamos para a nossa situação de aprendizagem. oi, Filemão, Antes de passar para a situação de aprendizagem, você desculpa aí que deu uma caída aqui no link. Aparentemente ficou gravando aqui. Depois finalizar a aula, eu vou ver como é que ficou aqui Mas aparentemente continuou a gravação. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou também pedir para deixar esse material extra aqui. Esse é da Fundação Procobre, né? E nesse capítulo aqui, ó, tem a nota aí, ó, no capítulo 4 fala de tarifação de energia, né? Eu vou explicar algumas coisas aqui, deixa eu até voltar lá na nossa tarefa. Eu vou abrir todas elas aqui que a gente estava analisando, e a gente não vai perder o foco. Já vou deixar a planilha tudo aberto.
Tá ok. Deixa eu ver se tá tudo. Deixa eu tirar os parágrafos aqui. Ok. Ah, não, agora tá tudo ok aqui. Então, da última análise que a gente fez, esse capítulo aqui, o de tarifação de energia, ele é importante. Deixa eu até colocar a tela inteira aqui. Acho que agora vai ficar melhor aqui para a gente visualizar. Então, agora a gente fazendo o fechamento aí, o panorama geral, assim como eu expliquei lá naquela aula que eu deixei na aula extra, né, naquela aula mais extensa, né, aí a gente estava analisando aqui, né, na última aula, eu comentei, né, que o sistema elétrico de potência, né, os equipamentos, né, as pessoas que usam os equipamentos, eles têm um comportamento. Por exemplo, o residencial, ele tem um comportamento, vamos dizer assim, randômico. O que que é isso, professor? Por exemplo, pensa numa residência onde tem, né, né, o homem da família, a esposa, o filho. Aí, por exemplo, né, o pai, ele trabalha o dia inteiro. Aí vamos supor que a mãe trabalhe, sei lá, na parte da tarde. Aí na parte da manhã a criança vai para a escola, né? Deixa lá na escola, o homem lá da família tá o dia inteiro até as 6 horas aí trabalhando e só a mulher tá na parte, né? Tá aproveitando aí na parte da manhã, tá trabalhando, ou seja, a casa tá e a criança na escola, né? A casa tá sem ninguém. Ou seja, o que que vai ficar ligado? Vai ficar ligado apenas a geladeira, né, que nunca desliga. Se for um sistema inverter, né, geralmente eles colocam um inversor de frequência, começou com ar-condicionado. Tem alguns tipos de ar-condicionado que eles têm um inversor de frequência e em vez de ele desligar, né, porque vamos pegar o sistema clássico, o sistema mais antigo. Quando ele chega a uma certa temperatura, ele literalmente, eu estou pegando o clássico, aquele antigão de janela, ele literalmente desliga, né, o compressor. Daí, quando aumentou, a temperatura aumenta um pouco lá no termostato, né, ele liga novamente. Esse processo de ficar ligando e desligando, ele consome mais energia. Não tem aquela lenda urbana, por exemplo, da geladeira, né? Meu avô fazia isso demais. Ele desligava a geladeira no período da noite e ligava tipo às 6 horas da manhã, às vezes às vezes até um pouco mais cedo, quando ele acordava. Na cabeça dele, ele estava economizando energia porque não estava utilizando a geladeira durante a noite. Só que o compressor da geladeira, né? E eu estou falando o sistema também, a arquitetura antiga de ar-condicionado, ele desliga quando o termostato chega à temperatura desejável, e daí ele liga novamente quando essa temperatura aumenta para baixar novamente, para ele fazer o processo lá de entropia aí. Então, esse processo ele vai consumindo mais energia. Daí, se você utilizar um inversor de frequência e, por exemplo, uma soft starter, você tem settings, né, de velocidades. Agora, o inversor de frequência, não. No domínio da frequência, né, no decorrer do tempo, ele consegue aumentar, né, aumentar o consumo, né, de potência e diminuir proporcionalmente, né? Então, trazendo uma eficiência maior, embora ele fique ligado o tempo inteiro. Então, o grande, vamos dizer assim, o grande segredo de uma geladeira inverter, de um ar-condicionado inverter, é que ele continua ligado, só que numa potência baixa, ele vai aumentar
em conformidade com o termostato. Então, a retroalimentação do termostato vai ser, vamos dizer assim, um termômetro dele para ele aumentar o consumo de potência ou diminuir. Então, né, essa família que eu falei aí, fictícia, né, que é um padrão, ou seja, algo que se repete aí nos lares, eles não consomem, é o que? Fica a geladeira ligada, o roteador, mas tem gente que é mais esperta, quando sai de casa, já que não vai utilizar o Wi-Fi, né? E ele pega e desliga o roteador. Isso é mais inteligente, né? A não ser que você tenha câmeras, né? Você tenha você tenha um sistema aí de verificação, de vigilância, né? Aí vai ficar ligado. Ou seja, o que que eu estou querendo dizer com com esse texto aqui que eu estou falando? Estou querendo dizer que o comportamento do consumidor, né, do consumidor que está numa unidade consumidora, tipo uma residência, principalmente, né, ele é um comportamento randômico. E quando eu falo randômico, ele não consome grandes pacotes de energia por um longo período, tipo o período comercial. Então, nessa família fictícia, a parte da manhã fica só a geladeira ligada, na parte da tarde aí, que a mãe volta do serviço de meio período, e a criança também. Às vezes a criança, dependendo, ela assiste uma TV, aí depois, né, você coloca a criança para fazer as tarefas de casa. Então você tem equipamentos com pouca potência ligado ao longo do dia, né? Ao longo do tempo, né? Então esses equipamentos, esse comportamento, ele é extremamente econômico. Você tem pouca potência, ou seja, pouca carga, igual a gente comentou na aula passada, né? Já um industrial, por exemplo, você precisa de um transformador, né? Se ele é a partir do categoria T5, né? Que a gente até olhou aqui, ó. A gente vê até nesse aqui, ó. A NTC. Só um minutinho, pessoal. Vai que isso só acontece no meio da aula, né? Deixa eu abrir ele com o software aqui, ó. Pelo menos esse. Categoria T5, ó, que é essa tabela aqui, ó. Tô pegando a tabela antiga aqui, ó. Não, agora esse aqui é T4, né? Então, até aqui a gente viu na aula passada que até aqui eu utilizo direto da rede de energia, né? Sem precisar aprovar um projeto. Isso quer dizer que eu tenho pouco pacote de energia. Uma residência comum aí, geralmente quando é 220 monofásico, ou ele é categoria M3, né? Na maioria eu vejo aí categoria M3 que tem um disjuntor monofásico de 60, ou M2 que tem um disjuntor monofásico de 40 amperes, né? Então, esse tipo de cliente, ele tem um comportamento que gasta, né, que a potência que ele gasta ao longo do dia é baixa. Só vai gastar mais de noite, né? Que aí entra o conceito do período de ponta, o período fora de ponta. Só que o consumidor residencial, esse comportamento de pouco gasto ao longo do dia, né, esporádico, randômico, né, ao longo do dia, você não precisa lavrar um contrato. Lembra que eu falei que tem que lavrar um contrato, né, de um contrato de demanda, onde você tem direitos e deveres, mas aí é uma indústria. Ah, deixa eu abrir agora o NTC. Boa noite, Paulo. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir direito? Estou ouvindo bem. Então, justamente essa parte aí de contrato de demanda que eu fiquei curioso. Desde quando o meu professor presencial tinha comentado que eu sempre me interessei por ela, mas eu nunca cheguei a pesquisar por elétrica industrial.
só era curioso por elétrica residencial. E quando eu soube sobre esse contrato de demanda, que ele tinha dado um exemplo lá, R$ 10 o quilowatt contratado. Aí, então, eu fiquei sem entender. Como assim R$ 10 o quilowatt? Nem era para existir indústria se eu fosse o preço da energia. Aí, É por porque isso, é, curiosidade. não, então, é igual eu falei, o comportamento do residencial. Por que que o residencial não tem um contrato? Por que que o residencial ele paga? Tá certo que a gente tem as bandeiras, né? A Aham. bandeira vermelha é quando os reservatórios de hidrelétrica, que são os maiores parques, né, de geração de energia, eles estão baixo. Daí eles criaram essa taxa, né, que é proporcional ao quilowatt-hora que você gasta, né? Aí tem a bandeira vermelha, a bandeira amarela, você gasta menos um pouco. Aí quando é a bandeira verde, você não é zero, né? Então, basicamente, você paga o que você gasta, a quantidade de quilowatt-hora, tirando os encargos, né? E ICMS, né? Os encargos, impostos, né? E a tarifa de iluminação pública. Porque geralmente, por exemplo, eu vou pegar assim vamos supor que um circuito ele seja 2 quarteirões da onde você mora, né? Então, nesses 2 quarteirões, eles pegam o circuito de iluminação pública, aí viu lá, sei lá, gastou, sei lá, 100 quilowatt-horas. Estou chutando aqui. Aí o que que ele faz? Eles rateiam nesse circuito. Aí vamos supor que eu tenho 10 unidades consumidoras, né? Nesses 2 quarteirões aí. Então, vai ficar 10 quilowatt-hora para cada um. E daí vai ser multiplicado com o valor da quilowatt-hora. Mas, basicamente, o consumidor residencial, esse que tem o nível até o categoria T4, é igual eu falei, o residencial geralmente ou ele é M3 ou ele é M2, principalmente se for 220 volts. Agora, se for 127 volts, geralmente ele é bifásico, ou B1 ou B2, porque aí você fazendo duas fases, né, duas fases 127 dá 220 volts. Ok. Agora, o comportamento de uma indústria ou de um grande comércio, ele é diferente. Aí por isso que nesse livro aqui da Fundação Procobre, que eu vou compartilhar com vocês lá no material da sala, né? Ele basicamente, né, para a gente fechar aqui, ó, você tem os circuitos do grupo, né? Você pertence a um grupo, né? Ou o grupo A ou o grupo B. Basicamente, o grupo A é alta tensão, né? Antigamente, por exemplo, aqui, ó, aqui tá falando, ó, MT quer dizer média tensão, né? No circuito de distribuição, você tem a baixa tensão, que é o grupo B, e você tem também a média tensão, e antigamente eles chamavam alta tensão, tensão em corrente, tensão alternada, acima de 1.000 volts, né? Antigamente era tudo alta tensão. Aí tem essa distinção do média tensão, né? Que aqui ele colocou até 138, mas para ser mais exato, é 13,8 até 34,5, né? Que é a tensão realmente a de linha, né? Lá na parte do primário, porque o primário ele vai estar ligado em delta. Mas o de projeto é 36,2 kV, que é isso média tensão. Mas só foca nesse grupo aqui, ó, grupo A, grupo B. Se é grupo A, é alta tensão, né? Daí tem uns subgrupos aqui, ó, de 69 até 500 kV, ó, e tem o média tensão, e aqui, ó, média tensão é até 34. De 34 para frente, é alta tensão também. Então, se você é grupo A, você é alta tensão. Se você é grupo B, você é baixa tensão. E deixar uma coisa bem clara. Um tipo de cliente grupo A, ele pode ser desde uma indústria, né? Indústria não, desculpa. O grupo A, ele pode ser uma concessionária de energia local. Aí, como assim, professor? Pensa na analogia, eu não lembro se eu falei essa analogia antes, né? Uma concessionária de energia vende a energia.
Onde que a energia é criada? Lá na geração, né? Lembra lá nas aulas lá de NR10 e de CEP, né? Você tem a geração onde você cria energia, transmissão, a partir da transmissão você está transportando essa energia, né? Pela linha de transmissão, depois ela chega numa subestação de potência, dessa subestação de potência, ela vai em um centro urbano, por exemplo, ou numa região ali rural, ela vai derivar para o circuito de média tensão, o 13,8 ao 34,5 kV, né? Então, a concessionária de carros, o que que ela faz? Ela vende o quê? Os carros. Só que ela cria o carro, ela fabrica, ela monta o carro? Não. Quem é a montadora? Então, a montadora, ela seria a geradora de energia, uma hidrelétrica ou uma termoelétrica. Já a concessionária de energia é uma concessionária de carro, ou seja, ela vende o ativo carro, assim como ela vende o ativo energia, assim como a concessionária de carro, né? Vende o ativo carro que foi criado lá na montadora. Beleza, professor, e daí? E o que? Daí você tem que pôr uma coisa na cabeça. A energia é criada e depois ela é transportada. Daí, quando chega no grupo B, no grupo B é que você vai literalmente utilizar energia, seja você residencial, né, com esse comportamento randômico, né, que aí com esse comportamento randômico de baixo consumo de energia, né, consumo esporádico de energia, ou seja, no decorrer do dia você consome poucos pacotes de energia e por pouco tempo, o máximo lá, né, antigamente o equipamento que mais ficava ligado lá em casa, tirando a geladeira, que ficava 24 horas, né? Era a televisão, por exemplo, né? Só que ela não consome grandes pacotes. Aí, no período da noite, é que você vai consumir mais pacotes de energia, né? Você vai impactar mais o sistema elétrico de potência. Mas o cliente residencial ou um pequeno comércio, ele tem pouco impacto no sistema elétrico de potência. Por isso que eu ligo lá no 0800 da concessionária local, né, e peço um medidor de energia. Se eu tiver um maior consumo, eu tenho que constituir um projeto, né, um projetista, um profissional que tenha, né, um CREA, ou ele seja, no caso do eletrotécnico, né, ele seja inscrito no Conselho Federal dos Técnicos, né? Então, você precisa dessa consultoria, não tirando, né, o mérito. Toda e qualquer instalação elétrica precisa, na teoria, ela precisa de projeto, mas assim, na prática, né, a concessionária local, ela não cobra aprovação até o categoria esse daqui, ó, até o categoria T4, no caso nosso aqui, né? Então, quando você tem um grande impacto no sistema elétrico de potência, agora pensa uma indústria, né? Essa indústria, vou pegar, sei lá, a Heinz aqui, tem a Heinz aqui em Goiânia, ela tem turno de manhã, tem turno de tarde, tem turno de noite, tem turno de madrugada, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tem, né, a produção lá, né, como se diz, está a todo vapor. E não é só na Heinz, por exemplo, né, que basicamente é produto alimentício, que esses produtos extrato de tomate, né, e outros derivados aí. A Ambev, por exemplo, né, a Ambev, ela tem o invase, né, o invase de bebidas aí, de refrigerantes, né, bebidas em geral, e esse invase e a parte de logística, ela funciona 24 horas por dia. Ah, entendi, professor. Ao passo que o consumidor residencial consumo ao longo do dia esporadicamente, o consumidor industrial, né, ele consome ao longo do dia pacotes muito grandes de energia, produzindo, invasando, ou, né, ou sei lá, na Jaime Câmara lá, por exemplo, produzindo os jornais, né, imprimindo jornais, transmitindo, né, tem as transmissoras aí de TV e de rádio também, né,
Aqui, por exemplo, né, a TV Anguera e a subsidiária da Globo, ela transmite não só a TV, mas transmite, tem a rádio daqui, né, tem aquele jornal, tem o Popular e tem o daqui. Então, você tem um consumo muito grande ao longo do dia de grandes pacotes de energia. Aí, esse tipo de consumidor, quando eu preciso de um transformador próprio, eu vou pegar um exemplo que eu sei de cabeça aqui. Inclusive, eu Pablo, lembrei de uma vez lendo, Sim, já que você abordou sobre operadoras de TV e rádio, lembro de uma vez lendo que uma antena de TV consome, em média, 13 quilowatts de energia. foi. É um consumo, dependendo da transmissora, é porque assim, No caso, ela é basicamente estatal. você tem as antenas omnidirecionais, né? Que Uhum. elas transmitem para tudo quanto é lado, e tem as direcionais, né? E daí você gasta muita potência. Por exemplo, transmissor de celular também consome muita potência, né? As estações rádio base aí, né? Consome um grande pacote, né, de energia. Daí, ó, nesse quadro aqui, ó, ele mostra, né, que ao longo do dia, né, às 24 horas, você tem um consumo de energia considerável. Daí ele cria, né, os chamados ponto. Vamos pegar lá no primeiro exercício lá, vamos pescar do primeiro exercício aqui, ó. Sim. Aí, ó, consumo fora de ponta, consumo a tarifa, né? Ó, não dá nem 4, dá quase 5 centavos aqui, né, por quilowatt-hora. E aí, lembrando que esse aqui é um valor fictício aqui, né? Um valor criado para o exercício. Então, esse período aqui, ó, igual no segundo exercício, ó, você só consegue fazer essas contas aqui, igual na aula extra que eu estava demonstrando. Se eu não me engano, esse primeiro aqui é o único que está resolvido, os outros são para vocês entregarem, para vocês, né, responderem aí. Aí eles utilizam esse algoritmo aqui, ó, que esse algoritmo, tá vendo aqui, ó, tem um somatório, né? Tem a demanda aqui, a frequência, o que que você vai pagar aqui no mês aqui, ó. Então, essa fórmula aqui é por uma resolução. Tem a resolução, tem a 414, tem a 5, acho que é a 568, se não me falha a memória. Tem resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre esse consumo. E o período crítico é esse período aqui, ó, o período na ponta. O período crítico aqui de consumo, né, é esse período aqui, ó, chamado na ponta, ó, das 18 até as 21 horas. Esse período é um período que geralmente, aí dependendo do tipo de tarifa, aí tem a tarifa hora sazonal, tem a verde, tem a azul, tem a tarifa nova aí, que é a tarifa branca, né? Porque tem essa variação em tarifas aí, ó. Por exemplo, aqui, ó, fora de ponta, que são todos os que estão em branco aqui, ó, você tem o valor do quilowatt-hora, ó, quase 4 centavos aqui, ó, ou quase 5, né? Já no período de ponta, onde o consumo é maior, ele tem um valor maior, ó, quase 8 centavos aqui, né? Então, geralmente, os circuitos, eles são impactados nesse período, né? Desse período aqui das 18 até as 21 horas, pensa numa cidade aí, na malha urbana aí. O pessoal tá voltando de casa, né? A maioria, né, tá voltando da jornada de trabalho, está escurecendo, tá à noite, ou seja, os circuitos de iluminação vão ser solicitados, né? Tirando a demanda das empresas, né? Que ela é alta nas 24 horas do dia, né? A empresa, né? As empresas aí, né? As indústrias, não tem, os grandes comércios, não tem jeito, né? O consumo de energia, ele é grande, né? Ele é muito grande no decorrer do dia. Já no consumidor residencial, ele é pequeno. Porém, o sistema elétrico de potência ele é impactado nesse período que vai escurecer. Os circuitos de iluminação que não estavam ligados agora estão ligados, né? E a demanda das indústrias vai continuar o mesmo. Daí, uma estratégia muito comum é
você ter um grupo motor gerador, você ter um banco aí de no breaks aí, o que que geralmente as indústrias fazem? Nesse período aqui, geralmente um pouco antes, tem empresa que eu já vi 30 minutos antes de dar 6 horas, eles utilizam um quadro que chama o QTA, o quadro de transferência automática. O que que ele faz? Ele tira a concessionária de energia da jogada, né? Joga primeiro para as baterias, né? Aí a bateria, em média, se você pegar o somatório aí dos no breaks aí, né, de uma empresa aí, tem uma autonomia média, principalmente os circuitos, né, os circuitos que não podem ser desligados, né, igual, vou pegar o exemplo Jaime Câmara, igual a Jaime Câmara, né, que os transmissores de energias não podem ser desligados, porque eu preciso estar transmitindo esse sinal 24 horas por dia, porque eu tenho o quê? Eu tenho anunciantes, principalmente no horário nobre, né, no horário aí das novelas, né, ou dos programas de maior audiência, né, eu tenho esses contratos, né, que eles valem milhões, né? Então eu tenho que ter ininterrupta a transmissão. Aí o que que eles fazem? Bom, no horário de ponta, né, das 18 até as 21, o quilowatt-hora ele é mais caro, dependendo da tarifa, a diferença fica mais brutal aqui. Se for uma verde, né, uma azul, né, aí tem o hora sazonal, né, tem a tarifa branca, né, dependendo do tipo de tarifa, o, independente do tipo de tarifa, sempre no consumo lá na ponta, né, nesse período aqui que é crítico, né, que os circuitos são mais solicitados, esse quilowatt-hora ele vai ser mais caro, ok. Então, no período de ponta ele é mais caro, por isso que eu grifei aqui de amarelo, e eu não, para eu não gastar aí eles fazem um cálculo, né, de eficiência energética, para eu não gastar mais, o que que eles fazem? Bom, eu jogo no break, daí eu dou o break, o QTA, né, o quadro de transferência automática, ele joga no grupo motor gerador. E daí vai funcionar nesse período de ponta fora da concessionária de energia. Ele pega, desliga a concessionária, joga no break, né, ou seja, os circuitos não vão ser impactados, né, não vai ter queda de energia. Depois ele transfere para o grupo motor gerador e ele vai ficar funcionando até as 21 horas. Depois ele volta, né, a rampa descendente, né, vai para o no break de novo e depois ele conecta no sistema elétrico de potência para ele, né, voltar a ter a tarifa mais barata nesse período do dia aqui, né, que é o período voltando para o período fora de ponta em que está estabilizado, né? Embora ainda a iluminação pública ela, ainda esteja sendo solicitada, né? Você tem um consumo menor, até as 21 horas, o pessoal já chegou, por exemplo, o impacto de todos, imagina todas as unidades consumidoras aí né, de uma cidade aí, do país, né? Todo mundo chega em casa, o que que geralmente você faz depois que chega em casa? Você toma um banho, né? E a maioria esmagadora aí ainda toma banho com chuveiro, né? O chuveiro quente, ou seja, o maior impacto, o maior consumo de energia, né? Então essa estratégia, né? De ter um contrato de demanda é porque eu preciso fornecer grandes pacotes de energia para esse cliente, né? Então, esse contrato é para eu ter a certeza, né? Eu ter a certeza que esse cliente ele vai consumir o que está setado na demanda aqui. Aí, por exemplo, vou até aproveitar esse quadro aqui, ó. Aí vamos supor. Deixa eu pegar aqui a mesa digitalizadora aqui. Aí vamos supor que o meu contrato de demanda ele está setado aqui, ó, na casa aqui. Faz de conta que isso aqui é a linha reta, viu? Faz de conta que é uma linha reta aqui. Está setado na casa aí dos, né, dos quatro
dos 4.000 quilowatts aí de potência, né? Vamos supor que eu tenho esse cliente aqui. Aí o que esse cliente que tem um contrato de demanda setado aqui nessa potência, aí vamos supor que ele tem, sei lá, uns 6 transformadores lá, cada um, sei lá, um de 300 ou de 500, dependendo aí da planta que ele tem de produção. E esse setting aqui, vamos supor que ele esteja usando, sei lá, 70%. E lá no, lembra nas aulas passadas, você tem 70%, por quê? Porque você não está utilizando a planta toda. Então, essa demanda setada aqui vai ser proporcional ao que você tem, né? Que você tem guardado aí para ser consumido aí. E esse contrato de demanda é justamente para você firmar um compromisso de que não vai consumir mais do que isso. Se a gente fosse levar esse gráfico ao pé da letra aqui, ó, em várias horas do dia, ó, esse contratante aqui, ó, que está setado nesse 70% dele, lembrando aí na aula passada, esse compromisso é de utilizar até esse setting. Se ele utilizar mais, o que que tem? Lembra lá da aula extra? Tarifa de ultrapassagem. Então, se tudo der certo, aí até eu dei o exemplo lá. Vamos supor que o seu contrato de demanda, a carga estipulada, ela equivale a uma conta mensal de 10 mil reais, né? Beleza. Daí, ó, essa aqui é a tabela ela já está pronta aqui, né? A gente já analisou, ela já está feita, né? Durante o dia aqui, ó, em vários horários, não foi feita a correção do fator de potência. Aí lembra, você tem uma demanda, um valor fixo. Se tudo der certo, você só vai pagar aqueles 10 mil, né? Se você ultrapassar, vamos supor que eu só ultrapassei só essa hora do dia aqui, ó. Às 14 horas, mais ou menos, eu ultrapassei a demanda. Vamos fazer de conta que esse gráfico continua abaixo do 7 aqui. Aí, nesse horário aqui, sei lá, durou, sei lá, 10 minutos. Então, vamos supor que ele vai acrescer, sei lá, 80 reais. Ele só fez isso às 14 horas no dia tal, em um dia. Vamos aproveitar o dia de hoje, ó, 15/2/2024. Ah, então quer dizer que vai ser 10 mil mais 80 reais, essa aqui é a tarifa da demanda, se tudo der certo. 80 reais é a tarifa a mais por esse período em um dia apenas. Daí, ó, vocês estão vendo que aonde eu tive um fator de potência abaixo dos 92 aqui, que é o recomendável pela ANEEL, vocês estão vendo ó, que a fatura excedente, ou seja, essa cobrança pela não correção do fator de potência, ela zerou. Ó. Esses cálculos aqui, eles estão automatizados. Eu deixei ele automatizado. Aconselho fortemente, quando você estiver nessa segunda etapa aqui, automatize ele. Lembrando que o exercício aqui, ó, o primeiro. Não, esse aqui. Deixa eu ver. Não, esse aqui é o segundo. Lembrando que esse primeiro aqui, ele depende dessa primeira tabela, ó. Lembra lá? Por isso que eu fiz a aula extra lá, porque eu vi que essas 4 aulas não iam dar. Esses dados aqui, ó, eles foram retirados dessa tabela. Lembra que lá na situação de aprendizagem, ele deixou o analisador de energia instalado, né, na empresa e ficou às 24 horas coletando, né, o vatímetro, né? Basicamente é um vatímetro, né? Porque ele coleta o valor da tensão na hora e o valor da corrente e também do fator de potência. Aí ele vai coletando ao longo do dia, né? Qual que foi o fator de potência, qual que foi a tensão e qual que foi a corrente. Fazendo a multiplicação, ele tem a potência, né? Dependendo se é potência ativa, potência reativa. Então, esses valores aqui é porque a planilha já está totalmente completa aqui.
Esses valores você vai colher daqui e jogar nas fórmulas. Então, aqui é o cálculo manual. Aqui foi feito o cálculo manual. Aqui, né, depois que vocês olharam a tabela aqui, vocês foram automatizando, ó. Coloquei a fórmula justamente aqui, ó, das células aqui, ó, cada uma célula para fazer esse cálculo. Daí depois eu fiz o somatório, né? Então, ó, nesse período aqui, ó, pegar aqui, ó, aí das 7 horas até, não, tem mais aqui, ó. Foi das 7 horas até as 15 horas, ele fez a correção do fator de potência. Tanto que o faturamento excedente pela não correção do fator de potência, para esse dia apenas, ó, foi zero, ó, nesse período. Agora, os outros períodos, ó, onde o fator de potência deu abaixo do 92, ó, 81, 80, se eu não me engano, ó, o maior antes do de 90 aqui, ó, antes do de 92, o maior é o 83 e o menor é esse, é o 0,33. Até no cálculo do último exercício, geralmente a gente utiliza o menor. É óbvio que o analisador de energia, como ele faz o cálculo em tempo real e ele guarda tudo na planilha, né? Você tem todos os valores, né? Basicamente ele é analógico. Já aqui não, aqui você pega, se eu for fazer na mão, na prática aí, ó, eu pego o menor valor de potência aqui, esse aqui, ó, o 0,33, e eu pego o maior abaixo do de 92. Para eu ver o ângulo lá, até esse ângulo aqui, ó, relacionado ao 0,92, ele dá aproximadamente 23 graus, ou seja, no triângulo das potências, né? Praticamente a potência ativa e a potência aparente aqui, ó. Aqui é ficar reativa, né? A potência aparente, ou seja, a total, e aqui a potência ativa, né? Com 23 graus aqui, ó, praticamente a potência aparente e a potência, né, ativa vão ser iguais, porque o ângulo é muito pequeno, né? É de aproximadamente 23 graus aqui. Então, o objetivo é você injetar menos energia magnetizante no sistema, ou seja, reativa, que ela provoca aquecimento dos barramentos, ela provoca picos de tensão, né, juntando com os harmônicos aí, né, provoca picos de tensão na onda senoidal, né, distorcendo ela, né. Então aqui você vai ter a menor distorção aqui e a menor injeção. Aí pensa, os 10.000 que eu falei agora há pouco, né, mais, vamos pegar aqui, isso daqui, ó, foi só de um dia, né? Então, seria a demanda fixa, né? Ó, 10.000, mais os R$ 84 que eu falei, né? Da tarifa de ultrapassagem. Então, aqui é a demanda se tudo der certo. Essa é a tarifa de ultrapassagem. E essa é de um dia, ó, R$ 186,74. Aí vamos supor que isso aconteceu apenas em um dia, né? Então a conta ficaria, ó, mais, olha, R$ 186,74, ó. Um dia, se essa anomalia de não correção nesses outros horários que deu abaixo de 92 acontecer em apenas um dia e a demanda for ultrapassada, né? Lembra lá do gráfico aqui, ó. Demanda foi ultrapassada, ó, só em apenas um dia aqui, ó, por volta das 14 horas, né? No final do mês ele vai pagar R$ 10.270,74, né? Agora imagina se ao longo do mês, né, ele continua esse mesmo comportamento. Vamos supor que o banco de capacitor dele
a programação dele está errada aqui. Ele só faz a correção nesse período aqui, ó, das 7 até as 15 horas aqui, né? Imagina. Daí, se eu repetir isso aqui, ó, aí geralmente é 20 dias, se eu não me engano aqui, ó, no exercício está falando que o faturamento, ó, das 18, cadê? Ó, 22 dias do mês, ó, para os 22 dias do mês. Então, ó, esses R$ 186,74, ó, vezes 22 dias, vai acrescer na conta, ó, R$ 4.108,28, ou seja, vai dar 14 mil. Isso eu estou falando só se ele não corrigir o fator de potência e se ele continuar com essa anomalia todos os dias, né? Aí imagina se ele ultrapassa a demanda todo santo dia aqui, ó. Olha, R$ 84 vezes os 22 dias aí, ó. Olha, 1.800, né? E R$ 48. Aí pensa, ó, R$ 10.000 mais, só para essa brincadeira, ó, mais R$ 4.108,28, mais R$ 1.848. Olha, ó, deu quase R$ 16.000, ó, R$ 15.956,28. Eu tive um cliente aqui em Anápolis, aqui, né, no polo industrial, que a conta dele, ele foi fazer uma brincadeira lá. Se não me falha a memória, era até baixa, se eu não me engano, era R$ 6.000, mais ou menos a demanda dele. Daí ele retirou, ele pediu lá para o eletrotécnico lá que montou, ele pediu para retirar e produziu um lote lá de medicamentos, né? Ele fez um teste. Aí até Mas eu primeiro escutei as histórias, né? Daí o eletrotécnico, ele falou, a sorte é que ele pegou um documento, quando o dono dessa indústria pediu para ele tirar a concessionária, para ele tirar o grupo motogerador, que eles estavam fazendo teste, né? E jogar na concessionária, na potência total, se eu não me engano, acho que eles estavam operando em 50 e poucos por cento. Era 55, era um número quebrado, 50 e poucos por cento, né? Daí ele pediu para ele jogar 100%. Daí o eletrotécnico responsável lá, ele falou, ó, o senhor vai pagar a tarifa de ultrapassagem e a gente atualmente não temos banco de capacitor para fazer a correção em tempo real para 100%. A gente tem do contrato de demanda que a gente já fez. Aí ele, não, pode pôr, rapaz, não pode pôr. Daí ele pegou, ele tirou uma folha, ele tirou a cópia de uma folha que ele já guardava, de um arquivo, né? Um termo lá, né, de compromisso, em que se desse em que ele avisou, né, avisou para o dono da indústria que não poderia fazer isso, porque senão ia impactar na conta dele, né? Ia ter tarifa de ultrapassagem, ia ter a tarifa pela não correção, porque o banco de capacitor ele estava setado para porcentagem e ela vale por um ano, né? Então ele não poderia ultrapassar. O único jeito dele fazer o teste em 100% era o grupo motor-gerador, jogando o grupo motor-gerador. Inclusive, eles já tinham um grupo motor, o GMG, né? O grupo motor-gerador, que dava conta, né? Que tancava, né? Vamos falar igual o pessoal de hoje, que tancava o 100% da indústria. Ele falou: o único jeito do senhor fazer o teste, né? E não ser onerado pela concessionária local jogar tudo no grupo motor-gerador e aí o senhor faz o teste de quantos minutos o senhor quiser, né? Enquanto o senhor tiver combustível. Ele não quis fazer, aí ele tirou esse termo lá de compromisso e o dono lá da indústria assinou, né? Aí eu peguei e falei pro dono da indústria, agora você não pode reclamar, não. O seu técnico, ou seja, ele me pagou, ele me chamou como consultor para falar que o técnico estava errado, né? Mas eu olhei os procedimentos, eu falei, ó,
o seu técnico está certo, quem está errado é o senhor. E o senhor ainda assinou o termo de compromisso. Então o senhor não pode reclamar, não. Ou seja, pensa na infelicidade do dono lá. Ele teve que me pagar para eu dizer que ele estava errado. E realmente ele estava errado. Então, aconselho vocês aí fortemente já guardar um documento, né? Às vezes pedir ajuda aí para algum advogado, né? Para redigir, né? Para fazer esse documento, porque tem dono de indústria e de empresa que acha que a indústria é igual ao cidadão comum, que você paga o que você consome, né? Na indústria, não. Na indústria tem a correção do fator de potência, né? Visto que a gente utiliza, né, a arquitetura básica são máquinas elétricas, né, em modo motor, ou seja, eles vão gerar, né, energia magnetizante, vão injetar no sistema e tem a tarifa de ultrapassagem. Você faz o contrato de demanda falando, ó, eu vou consumir, né, a quantidade de pacote de energia relacionada a 60%, a 20, a 10, a tantos por cento você se dispõe lá, porque senão a conta de energia também fica alta, né? Imagina, você só vai usar 40% da sua planta e aí você faz o contrato de demanda para utilizar o 100. Não faz sentido, né? Então você só faz na porcentagem, justamente para o valor fixo do contrato de demanda. Sempre o contrato de demanda vai ser um valor fixo. Faça chuva, faça sol, esse contrato de demanda, você vai pagar aquele valor, né? É por isso que eu brinco, né? Se tudo der certo, você só vai pagar por mês na sua indústria lá o valor do contrato, que é de 10 mil, né? Se tudo der errado, né? Essa brincadeirinha que a gente simulou aqui, ó, deu na casa de quase 16 mil reais, ou seja, 6 mil reais a mais do contrato de demanda em um mês só, né? Imagina se eu tivesse extrapolado. Aí, se não me falha a memória desse cliente lá, deu um valor absurdo, deu mais de 20 mil reais, juntando a não correção do fator de potência e, e, o, e a tarifa de ultrapassagem, né? Porque ele avisou, né? O banco de capacitor tentou fazer essa correção, mas a porcentagem, né? A quantidade lá que ele tinha projetado era menor do que o que ele tinha disponível lá e dentro do contrato de demanda. Beleza? Então, pessoal, a gente passou um pouquinho aqui, ó. Então, não se esqueça, a primeira tarefa é essa aqui, ó, que eu já expliquei ela direitinho aí na aula extra, né? Vocês vão fazer os cálculos usando esse algoritmo aqui, ó, que está nas resoluções aí, né? Tem na 414, né? Se eu não me engano, acho que é na 456, acho que é 456 que tem, né? Tem os módulos, né? Os módulos, né? Tem lá tem o módulo 8, se eu não me engano, tem o módulo de tarifação, né? Então, esse algoritmo aqui, ele foi pensado, né, pela, né, empresa aí de pesquisa energética, né? E virou uma resolução e todo mundo tem que seguir, né? Então, todos os cálculos que são feitos, seja para consumidor industrial, seja para consumidor comum aí, eles são baseados nessas resoluções, nessas normas aí, e a gente tem que utilizar eles, né? Então, basicamente, né, é utilizando os dados, por isso que eu falei, ó, por isso que eu me preocupo em passar essa aula extra antes, porque você precisa da segunda folha para pegar os dados aqui, ó, olhando aqui no algoritmo, ó. Tá vendo? Ó, tem um fator de potência aqui, o fator de potência registrado, ó, na hora aqui, né? Tem o valor da potência aqui, ó. Ó, tem o da primeira hora, tem o da segunda hora aqui, ó. Ó, o da terceira aqui, ó, já deu 150. Ó, a quarta hora aqui, ó, já deu na casa aí de 550. A quinta hora aqui, ó, entre a quarta e quinta hora aqui, ó. 480. Então, o analisador de energia, ele alimenta esses valores, aí é papel nosso aqui pegar cada um desses. Toma cuidado na hora de fazer essa conta aqui. Lembra que lá na aula extra, né, eu utilizei até o módulo algébrico aqui da calculadora, ó, porque você tem que deixar esse parêntese aqui. É a mesma coisa que eu multiplicar o 550
vezes o 0,04 aqui, 722, né? E depois pegar esse resultado e multiplicar por essa fração parcial aqui, ó, né? Que é o 0,92 dividido por 0,55 menos 1, né? Então, essa multiplicação você tem que fazer primeiro, né? A hierarquia na ordem das contas, né? Você faz ela primeiro para depois o resultado dessa parcela aqui dar o valor. Se você não fizer direitinho, ou lá na Cássio, né? Na Cássio é mais difícil, ó, né? Nessa daqui, ó, que eu até mostrei aqui, ó. Essa daqui é bom para a gente tirar os cálculos aqui e tirar o valor da potência aqui, né? Então, nessa daqui é mais difícil, que você vai, ó, fazendo aqui, ó. Ó, por exemplo, vamos pegar essa daqui, ó, 550. Aí, vezes, ó, você vai ter que abrir parênteses aqui. Geralmente, eu gosto de fazer essa parte aqui, ó, de cálculo primeiro aqui, ó, eu digito ela primeiro, ó. Aí, 722. Aí depois para você mexer aqui, ó, você tem que vir Shift, que é a segunda função, né? E insere, ó, que é na tecla do delete aqui, ó. Aí tá vendo que ele fica piscando aqui, ó, ele mudou a fórmula aqui quadrada. Aí eu posso vir dentro da fórmula e aplicar essa fração parcial aqui, ó, que é o 0,92. E ainda aqui, ó, ainda você tem que tomar cuidado aqui, ó. Ó, 0. Aqui você pode até reduzir aqui, ó. Você ainda põe, ó, dois parênteses aqui, ó, que vai ser essa fração aqui, ó, 0,92. Aí dividido, você pode usar esse tipo de divisão aqui, ó. Dividido por 55, você tem que deixar ali. Você pode simplesmente apertar só ponto 55, ó. É a mesma coisa, se eu colocar ponto 55 ou 0,55, dá no mesmo. Aí aqui, ó, menos 1. Tá vendo, ó? Errei, ó. Olha, acabei de errar, ó. Deu 800, era para dar o quê? Era para dar R$17,47. Tá vendo, ó? Se você... Deixa eu ver se eu fiz... Quer dizer, eu não fiz certo aqui, ó. Tá vendo que é facinho errar aqui, ó? Ah, no caso aqui eu já descobri o que que foi errado aqui, ó. Deixa eu apertar aqui em série. Faltou um parêntese aqui, ó. Acho que agora vai dar certo. Ó, agora deu, ó, R$17,47 aqui, ó. Tá vendo? Aí, se você, esse programa aqui, ó, depois vocês procuram emulador de calculadora gráfica. Esse emulador aqui, ele é mais fácil que você tenha o módulo calculadora, mas na hora que você liga ela a primeira vez, você vem aqui, ó. Você vem nessa tecla aqui, ó, Mode. E aí, tá vendo aqui, ó, esse Operate Mode, ele vai estar, ó, aqui você clica nesse botão aqui, ó, para você escolher, ó. De fábrica, ela já vem aqui, ó, no modo polonês. Esse modo aqui, ó, aí você vem, né, ligou a calculadora, né? Você vem aqui em Mode, aí Operate Mode, ó, aí você aperta o Choose aqui, ó, para ver a opção, ó, muda para o modo algébrico. Aí você aperta aqui, OK. Aí ele vai mudar para o modo algébrico. Aí você vem aqui no modo equação, ó, e desenha essa equação do jeitinho que está aqui, ó. E aqui nesse modo é mais fácil, que ele aparece, ó, como se você tivesse escrevendo de punho aí, ó, 0,92. Dividido, ó, tá vendo? Ele desce aqui as equações. Ele não fica de forma tabular aqui, onde a gente tem que pôr parênteses, né? Aí 0,55. Aí quando você clica para frente, ó, tá vendo que ele englobou toda a fração aqui, ó, menos 1. Aí você tem que tirar de fora aqui, ó, multiplicado, ó.
Você poderia ter multiplicado esse valor aqui antes, ó, 0,04722. Daí ele volta aqui, ó, na hora que você aplica em Enter, depois você sai do módulo equação, né? Um módulo mais fácil de você não errar, né? Tá vendo? Ó, que ele ficou praticamente igual ao da Cássio aqui, ó. Ele ainda foi econômico aqui, ó, porque tem algumas calculadoras para eu fazer essa fração aqui, ó, eu ainda teria que colocar o parêntese aqui, ó, entre o 0,92 e o 0,55, porque tem calculadora que em vez dele fazer essa essa divisão aqui primeiro e depois com o valor dessa divisão ele subtraiu 1, sabe o que que ele faz? Ele subtrai o 0,33 de 1, né? E aí, depois dessa subtração, é que ele multiplica, né? Dependendo aí do tipo de calculadora, ele ainda fala que é erro matemático, porque você não colocou o operador de multiplicação, né? Ou ele vai dar erro matemático, ou então ele vai dar um valor menor. Aí aqui, ó, tanto essa VinaCal aqui, que é a mesma coisa da Cássio, né? Quanto essa daqui, a 40, essa aqui é a 50G, você consegue, você põe aí no Google aí, você consegue baixar elas e elas são gratuitas aí, ó, bom para você utilizar, tá bom? Então não esqueça, pessoal, deixa eu tirar as calculadoras aqui da frente, né? Primeira tarefa é essa que você vai fazer o cálculo, pegando os valores que foram coletados aqui e fazendo o cálculo na mão. Depois, está vendo que eu peguei essa célula aqui, ó, para utilizar na fórmula, né? Aí você tem que se atentar, por isso que eu pintei de amarelo aqui, ó, porque eu só utilizei na fórmula, ó, nessas células aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Ela é a K9, né? Ó, essa fórmula aqui, ó, do consumo, né? Que é essa daqui de baixo. O F é o de consumo e o Dzão aqui é o de demanda, ó. Tá vendo? Ó, no período de ponta aqui, ó, isso é um erro. Por isso que eu estou frisando mais nesses aqui, só ocorre demais. Ó. Tá vendo que na fórmula eu usei a F, a K9, ó. Tá vendo? Ó, K9. Aí depois, ó, tá na K7, ó, que a K7 é a célula do período fora de ponta. A célula do período na ponta é a K9, a K7, ó. Por isso que quando tá branco aqui, ó, todos estão calculados, ó, com a fórmula, né, o K7, com a tarifa fora de ponta. Aqui eu coloquei, né, o K9, que é no período de ponta. E nessas que dá zero aqui, ó, eu não coloquei fórmula nenhuma. Uai, por quê, professor? Aí foi como se diz, aí eu teria que programar aqui, tem uma parte de lógica aqui, aí o que que eu fiz? Como eu sabia o cálculo fazendo na mão aqui, ó, por isso que tem até esse exemplo aqui, ó, valores negativos não são considerados, ó, porque quando você faz o cálculo, dá um valor negativo. Então, o valor negativo é considerado como zero, ou seja, você não vai pagar excedente nenhum pela não correção do fator de potência, né? Então, daria valor negativo, então eu já coloquei mecanicamente aqui zero. Eu poderia até colocar uma programação aqui, né? Quando der valor negativo, né? Aí eu teria que usar uma dessas fórmulas aqui, ó, tem a lógica. Se eu não me engano, acho que com a lógica dá para você fazer. Quando der negativo, zerar o valor, né? Colocar um valor numérico, né? Nulo, ou seja, o zero aqui. Daria para você fazer isso, mas eu já fui mais econômico. Os que eu sabia que dava zero, eu simplesmente deixei zero. E os outros eu coloquei a fórmula. Tá bom? Pode fazer assim simples ou na hora. Então, a primeira tarefa é essa, que você tira os valores para você conseguir fazer o da primeira atividade aqui, né? A segunda atividade é você completar, né? Os cálculos que foram feitos aqui na mão, você vai ou simplesmente colocar o valor aqui. Tem muito aluno que coloca o valor aqui. Tá errado? Não, aí foi calculado, né?
Tem alguns alunos que colocam a fórmula aqui, igual eu fiz esse exemplo aqui, ó. Você pode pôr a fórmula aqui e fazer esse ajuste aqui quando dá zero, tá bom? Aí você coloca uma fórmula aqui, ó, para somar essa coluna aqui, a J aqui, ó, até o 30 aqui, ó. Do 7, né, o J7 até o J30. Aí você coloca aqui, ó, deu R$ 186,74. Foi daqui que eu tirei esse valor, né? E aí a última tarefa é essa daqui, ó. E aí tem para você achar a potência ativa, né, a potência reativa, potência aparente. Lembra o método que eu falei? Ó, você pega a menor fator de potência, né, abaixo, né, do 0,92, né, que foi o 33, para você sentir a diferença, ó, e pega o valor abaixo do 0,92, o maior, né, que no caso é o 0,83, ó, para você ver as diferenças aqui e conseguir utilizar essa fórmula, que essa aqui é a fórmula padrão, inclusive nos livros aí de acionamentos elétricos, né, que trata, tem o livro famoso aí do Franqui, né, e também no livro didático de vocês aí na plataforma, tem essa fórmula aqui, ó, potência ativa multiplicada pela o ângulo aqui, ó, da tangente da maior, ó, que vai ser sempre o arco, né, o valor menor, né, porque o fator de potência ele é entre 0 e 1. O maior ângulo, né, vai ser o mais próximo de 0. O menor ângulo vai ser o mais próximo de 1, porque ele vai estar no triângulo retângulo aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, é porque eu estou dentro da fórmula, aí ele não ativa aqui, ó. Que é o seguinte, né? Que é a potência ativa, a aparente e a reativa, né? E esse valor aqui seria o 1 do arco, né? Que aí você tem um arco aqui, né? Esse aqui seria o valor unitário. Então, quanto mais próximo de 1 aqui, ó, o valor 1, o ângulo vai ser menor. Quanto, né, menor, vamos pegar um ângulo bem alto aqui, né? Quase perto de 90 graus aqui, né? Um ângulo quase chegando igual o triângulo retângulo. Na hora que a gente rebate aqui, ó, o tanto que vai ficar a potência ativa aqui, né? A potência que realiza trabalho, ó, o tanto de desperdício, ó, o tanto que esse barramento ele vai estar fritando, na verdade. Ele vai estar fritando aqui, ó. O tanto de potência desperdiçada aqui, ó, ele vai ter uma base bem pequena, ou seja, vai ter um valor mais próximo de zero aqui, ó. Tá aqui, ó, 0,33, ó. Mas 0,1 ele estaria quase igual a hipotenusa, né? Ela estaria quase paralela ao ângulo reto aqui, que seria o de 90 graus, né? Seria o zero mesmo aqui. Então, para vocês entenderem o método na mão, né? Quando você não faz em tempo real, é isso. Você pega o menor fator de potência abaixo do 0,92 e o maior fator de potência abaixo do 0,92 e utiliza aqui na fórmula, né? Por isso que fala alfa 1 e alfa 2 aqui, ó. O maior ângulo menos o menor ângulo aqui, né? Aí, no caso, o permitido, né? O permitido pela concessionária de energia. Na década de 90 era 0,80 e... Acho que era 86, se não me falha a memória. Era zero... Não, acho que era 82, na década de 80. Aí eles aumentaram isso, né? Era 0,82, agora é 0,92. Então a fórmula é isso, né? Aí você pega, ó, tá vendo? Ó, o ângulo do menor aqui, ó, e depois você pega o relacionado aqui ao 0,83 aqui, ó. Sempre subtraindo do ideal, do que é o que a concessionária pede aqui, ó. Que seria o 0,92, um ângulo de aproximadamente 23 graus, né? Se a gente mudar ele aqui para minutos e segundos, né? Não precisa ser tão preciosista aqui, não. É porque o ângulo,
o sistema aqui, ele não é decimal, né? Ele é sexadecimal, né? Ele é de 60 em 60, né? Aí já tem uma mudança aí significativa aí. E daí tem esse desafio aqui, ó, né, que aí eu comentei lá na aula extra, né? Esse desafio desse galpão aqui, para saber se está economizando, se não está economizando, tá bom? Então é isso, pessoal. Então fiquem com Deus. Já vou deixar aqui a aula aqui já aguarda renderizando aqui. E, né, até amanhã vai estar disponível para vocês, tá bom? Tá bom. Muito Não, obrigado. não deixe de fazer os exercícios aí. Tô aguardando aí para eu fazer as correções aí. Lembra, Sem ó, problema. três exercícios, beleza? Beleza? Se tiver dúvida, assiste aquela primeira aula extra lá que você vai conseguir fazer os exercícios, tá? Sim. Com Deus, gente. Chefe, obrigado aí. Tchau, tchau. Ah, fica com Deus.